Alunos, agora nós vamos resolver a sétima questão da série de cálculo estequiométrico. Agora é a hora da questão 73 do caderno azul do Enem de 2015. Essa questão fala sobre o fator de emissão de CO2, onde ele falou que esse fator é calculado pegando a massa de CO2 emitido, dividindo pela quantidade de material produzida. Ele começa a questão explicando o que é esse fator de emissão. Fala que é um termo utilizado para expressar a quantidade de gases que contribuem para o aquecimento global, que no caso ali foi o CO2, emitida por uma fonte ou um processo industrial específico. Nos forneceu a fórmula para calcular o fator de emissão de CO2, que nós já vimos. Nós vamos trabalhar nessa questão no caso de produção de cimento. Um dos componentes do cimento é o óxido de cálcio. Ele é produzido a partir da decomposição do carbonato de cálcio dos calcários, mas além de produzir o óxido de cálcio, produz também o gás carbônico, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. A questão pediu para a gente considerar que a porcentagem de óxido de cálcio no cimento é de 62%, nos deu as massas molares das substâncias envolvidas na decomposição do carbonato de cálcio. Ele está pedindo para a gente calcular o fator de emissão de CO2 quando 1 tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de obtenção do óxido de cálcio. E agora nós vamos para o papel para desenvolver os cálculos. Vamos lá, aluno. O problema nos deu a informação de que o cimento apresenta uma porcentagem de óxido de cálcio igual a 62%. E pediu para a gente calcular o fator de emissão de CO2, que eu vou chamar aqui de FE, que consiste da razão entre a massa de CO2 emitida e a quantidade de material produzida. Que no nosso caso, essa quantidade de material será 1 tonelada de cimento, ou seja, 1.000 quilos de cimento. Como nós fomos informados que o cimento apresenta óxido de cálcio, para produzir esta substância eu preciso fazer a decomposição do carbonato de cálcio. Submeto ele a um aquecimento, produzo o óxido de cálcio, que é a substância presente na composição do cimento, e também o gás carbônico. O objetivo inicial do problema, então, será calcular a massa de CO2 produzida junto com o óxido de cálcio, para eu colocar aqui nesta razão e achar o fator de emissão. Outra informação que eu preciso calcular para resolver o problema, para descobrir o fator de emissão de CO2, é calcular a massa de óxido de cálcio presente em 1.000 kg de cimento. Como eu sei que o cimento apresenta em sua composição 62% em massa de óxido de cálcio, eu descubro a massa de óxido de cálcio pegando os 1.000 kg de cimento que eu vou produzir e multiplico por 0,62. Eu acho uma massa de 620 kg de óxido de cálcio. O problema já nos deu a equação montada e balanceada. Para calcular o fator de emissão de CO2, eu preciso descobrir a massa de CO2 emitida na produção de 620 kg de óxido de cálcio. Então, vou relacionar essas duas substâncias na equação balanceada. Vejo que a proporção em número de mols dela é de 1 mol de óxido de cálcio para 1 mol de CO2. Coloquei aqui essa relação. Como eu preciso descobrir a massa de CO2 relacionada com a produção de 620 kg de óxido de cálcio, eu vou transformar esses dois números de mols em massa e montar a minha primeira linha da regra de 3. A questão já nos deu como informação a massa molar dessas duas substâncias, substituir 1 mol de óxido de cálcio por 56 gramas, e 1 mol de gás carbônico por 44 gramas. Chego à conclusão que 56 gramas de óxido de cálcio são produzidos junto com 44 gramas de gás carbônico. Mas como 1.000 kg de cimento, 1 tonelada, apresenta 620 kg de óxido de cálcio, quanto de gás carbônico será produzido junto com esses 620 kg?
Montei a minha segunda linha da regra de 3 com o dado fornecido no problema e o dado pedido no problema. O valor de x vai ser descoberto fazendo 620 vezes 44 dividindo por 56. Fazendo essa conta aqui, eu acho 487 kg de gás carbônico. Calcule então o fator de emissão de CO2, pegando a massa de CO2 emitida, dividindo pela massa do material produzido, que são os 1000 kg de cimento. Acho um resultado de 0,487, bem próximo da resposta da letra D, que é 4,9 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Valendo lembrar que muita gente tem confusão, eu achei essa massa de x em quilogramas porque eu tenho na minha regra de 3 grama relacionado com grama e quilograma relacionado com x, então a massa do x que eu vou descobrir vai estar em quilograma. Tranquilo, galera? Obrigado aí pela atenção, daqui a pouquinho vem a próxima questão.